Eu queria agradecer a irmã Prisca, né, por ela estar aqui, por ela ter atendido esse pedido de vir aqui nos conhecer e já passar tanto tempo com a gente assim, né? Ela foi corajosa de aceitar estar aqui com a gente. Então, pra gente é uma alegria ter a irmã aqui com a gente. Obrigada. A gente, infelizmente, não conta com todas as irmãs, porque algumas irmãs não puderam estar aqui. Sim. Algumas delas estarão amanhã, se Deus quiser. Mas todas elas estavam ansiosas de conhecer você. A Valéria até falou que ia fazer uma lista de perguntas. Oh, meu Deus. Mas a gente está muito feliz. A gente escolheu esse horário para não concorrer com a piscina, com o sol, para as irmãs estarem bem concentradas agora, já finalzinho de tarde, e a gente já início da noite, né? A gente poder se concentrar nisso e passar um bom tempo aqui. Amém. Tá bom? A irmã pode ficar à vontade de se apresentar e como a irmã quiser. Amém. Tá bom? Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer, é uma alegria estar com vocês, então obrigada pela oportunidade de compartilhar. Fiquei muito feliz, né, quando eu soube que vocês estavam estudando o guia, o estudo de Efésios, e eu fico feliz sempre, né, em saber como o Senhor tem usado o trabalho, os materiais para abençoar outras mulheres, então estou muito feliz por isso. E quando eu recebi a mensagem, né, da irmã Tamires falando, eu fiquei refletindo sobre o que eu poderia compartilhar com vocês. E algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos é sobre maturidade cristã, mudança de atitude, como nós precisamos realmente ter uma mente renovada em Cristo Jesus, mas que a gente não pode ficar somente na mente renovada. Uma mente renovada, ela se reflete em um novo jeito de ser, né? Em novas atitudes, em novas condutas. E então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre maturidade cristã, sobre como nós podemos vencer pecados, velhas práticas, vícios e vivermos essa mente renovada em Cristo Jesus de forma prática, porque muitas vezes a gente pensa, tá, eu quero ser diferente, mas o como ser, né? Esse é um desafio diário, né? O que eu devo fazer, como eu devo agir para vencer aquele velho eu, né? Eu sempre digo que não existe o meu jeito, né? Porque eles falam assim, nossa, mas é o meu jeito, eu sou assim, eu sempre fui assim, minha família, todo mundo é assim, as mulheres da minha família são assim. Não, mas uma vez que você nasceu de novo, não é mais o seu jeito, né? Tem que ser o jeito de Cristo. E Ele já nos deu, né, a sua própria mente, o seu próprio espírito, para que nós nos tornemos essas mulheres que Ele quer que nós sejamos. Então, quero orar primeiramente, né, para que o Senhor possa trazer luz ao nosso coração. E eu vou focar em 2 capítulos específicos do livro de Efésios, mas também depois, caso vocês tenham dúvidas, né, relacionadas ao estudo, alguma coisa que vocês quiserem, estejam à vontade para perguntar, tá bom? Então vamos orar? Oh Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela bondade do Senhor para conosco, Senhor. Nós somos tão pequenas diante do Senhor, somos tão, Senhor, somos um grão de areia mesmo, Senhor Deus. Quem é um homem para que dele te lembres, assim como disse o salmista? Mas ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Então que nessa noite a tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração, que ela possa encontrar um solo fértil, que ela possa germinar e frutificar em nós, ó Pai. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vocês podem abrir em Efésios. Deixa eu só abrir aqui, porque eu tinha feito umas anotações e aqui não tem rede, né? A internet. Eu vou tentar pôr então. Qual que é a rede? Davi Lucas 2. Ah, perfeito, peraí. Mais fácil. Será que foi? Ai, peraí, que a minha não foi não. Peraí.
Vamos ver. Ó, vai. Eu clico nele e ele não vai. Davi Lucas 2. Será que entrou? Deixa eu ver. Tem a senha. Eu acho que foi. Pera lá, deixa eu fazer o teste aqui, tentar abrir o aplicativo. É 2014. Acho que foi, aqui foi. Obrigada. Vou deixar aqui no chão lá. Pode, por favor, obrigada. Bom, então nós vamos ler Efésios 4. Efésios 4, nós vamos ler a partir do verso 17. Efésios 4, 17. Para deixar a nossa leitura mais dinâmica, nós vamos ler 17 ao 32, aí eu acho que a gente pode cada uma ler um versículo até terminarmos. Acho que pode começar ali na ponta, tá bom? Procedimento dos cristãos. Assim o mundo o Senhor em si, não vivam mais como vingança, que vivem na infinidade dos pensamentos. Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e amor, pela dureza do seu coração. Insensíveis, entregaram a depressão para com a vida toda sorte de Cristo. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Que vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixando a mentira, falem cada um a verdade com o próprio, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Deixem lugar ao diabo. Antes trabalhe, fazer com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ensine unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não interpretais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Amém. Então, esse texto, né, o capítulo 4 de Efésios, ele inicia a segunda parte do livro, né? Então, vocês estão fazendo estudo, provavelmente vocês viram isso, mas o livro de Efésios, ele é dividido em duas partes, né? Os três primeiros capítulos, o apóstolo Paulo foca na doutrina, né, na parte mais do ensino teórico. Na segunda parte, que vai do 4 ao 6, ele foca nas questões práticas. Então, como é que a gente aplica essa doutrina que a gente aprendeu, que a gente entendeu na vida prática? Então, ele aqui já começa falando como eles deveriam viver. E a gente tem que lembrar que eles eram gentios, né? Então, eles vieram de uma cultura pagã.
E eles conheceram a Cristo, né, foram evangelizados, e agora eles precisavam viver de um modo diferente. Mas como então eles deveriam viver, né? E aí o apóstolo Paulo, ele começa explicando para eles que é um processo que é fundamental na vida cristã, na mudança de conduta da vida cristã, que é o despojar-se e o revestir-se. Então, é realmente a ideia de você tirar algo, né? Você se despir de algo e você se vestir de uma nova roupa, né? De uma nova atitude. Então, não é somente uma mudança de pensamento, mas é uma mudança de ser, é uma mudança de atitude que realmente é visível, né? Porque a nossa transformação em Cristo, ela não é só interna e não pode ser só interna. Ela precisa se manifestar, né? Ela precisa ser vista. E aí, Paulo vai dizer no verso 17: não mais andeis como gentios, como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, com o entendimento obscurecido, e também alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Então eles não deveriam mais viver como eles viviam antes. Isso é fundamental na vida cristã. A mudança, ela é fundamental na vida cristã. O cristão, ele não pode ser alguém endurecido. Ele não pode ser alguém inflexível. Ele não pode ser alguém que não muda. A gente sempre precisa olhar para a nossa vida e avaliar o quanto eu tenho mudado. Será que a Prisca que eu sou hoje é diferente da Prisca que eu era há 1 ano, há 2 anos, há 3, há 5 anos? E a resposta tem que ser sim, tem que ser diferente. Eu tenho que ter mudado, eu tenho que ter melhorado, eu tenho que ter crescido. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que, assim, principalmente agora, né, início de ano, a gente faz vários planos, várias metas, várias coisas que a gente quer alcançar. A gente planeja tudo, mas dificilmente nós planejamos a nossa vida espiritual. Já pararam pra pensar nisso? Tipo, poxa, que tipo de mulher eu quero ser em Cristo, sabe? Quais virtudes eu vejo que eu preciso cultivar? Quais pecados eu vejo que estão ali latentes na minha vida e que eu preciso vencer? Quais dons que eu sei que o Senhor me deu e que eu tenho sido negligente, que eu preciso exercitar? Então, isso tem que estar claro na nossa mente. Poxa, eu vejo que eu preciso ser mais mansa, então eu vou buscar a mansidão. Eu vou buscar a mansidão, eu vou perseguir a mansidão, até que o Senhor, pela graça, me conceda. Poxa, eu preciso vencer tal pecado. Tá, se é esse pecado, então o que eu preciso fazer para vencer esse pecado? Sabe, eu vou confessar, eu vou me arrepender, mas eu preciso tomar ações práticas para vencer esse pecado. Eu preciso me preparar. Ninguém vai para uma guerra sem conhecer o seu inimigo, né? Sem estudar o inimigo. Então a gente precisa saber, poxa, esse pecado, onde que ele atua na minha vida? Como eu me comporto quando esse pecado está agindo em mim? Então eu preciso ter essa consciência. E aí o apóstolo Paulo justamente vai trazer essa luz para eles, né? Vocês devem viver de modo diferente. Então, essas mudanças, essa transformação nas nossas vidas, parte também dessa consciência de que eu preciso mudar todos os dias, né? Então, que tipo de cristã eu visualizo ser, sabe? Às vezes você pode ter um exemplo na sua igreja e falar assim, nossa, eu olho para essa mulher, eu quero ser como ela. Mas você tem que saber que para essa mulher ser quem ela é hoje, ela passou por muitos processos, por muitas renúncias, por muitas transformações, por muitos conflitos internos. Então, para que eu chegue nesse lugar onde ela está, de maturidade, de crescimento, de sabedoria, eu também tenho um caminho a trilhar. E eu preciso buscar isso, porque nós somos como árvores, né? A árvore, ela não surge ali do nada. Um dia ela foi plantada, ela foi cultivada, né? A terra foi arada, ela foi adubada, para que ela se tornasse, para que aquela árvore pudesse crescer. Então, semelhantemente, para que nós possamos crescer e ser as mulheres que nós almejamos ser, nós precisamos perseguir isso, nós precisamos buscar isso, tem que estar no nosso plano, né, nos anseios mais profundos do nosso coração. Então isso é muito importante. E aí o apóstolo Paulo vai seguir dizendo no verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis o velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais o novo homem. Olha que interessante esse processo. Então, quanto ao trato passado, vos despojeis.
Então, primeiramente, nós precisamos nos despojar, ou seja, nós precisamos abandonar, nós precisamos deixar, nós precisamos romper com aquilo. Então, não existe mudança sem renúncia. O próprio Senhor Jesus disse, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é abandonar. Você precisa deixar. Não tem como amadurecer, não tem como crescer em fé, em sabedoria, em tudo na nossa vida, sem que nós escolhamos voluntariamente abandonar os pesos, os pecados, aquilo que nos atrasa. Às vezes amizades, companhias, que a gente sabe que não são boas para nós, mas que a gente está insistindo em carregar. Relacionamentos, né? Então, nós precisamos nos despojar de todo o peso, de tudo aquilo que realmente nos atrapalha, de tudo aquilo que nos assedia. Então, vos despojeis do velho homem e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, veja, você tem que se despojar, você precisa se renovar no espírito do seu entendimento, porque não basta só você se despojar. Você precisa renovar a sua mente, porque se você não renovar a sua mente, você não vai conseguir ter uma nova conduta. Você não vai conseguir se revestir se você não se renovar. E um pouco antes desse capítulo, no capítulo 3, ele vai falar sobre crescimento espiritual. E ele fala que nós devemos crescer em altura, em largura, em estatura, em profundidade e compreender o amor de Cristo. É esse entendimento, essa compreensão que muda a nossa mente, que renova a nossa mente para que nós possamos nos revestir. Porque você não pode se revestir de algo que você não tem, de algo que você não entendeu, de algo que você não aprendeu. Então, o revestir-se é fruto daquilo que nós conhecemos em Cristo. Então, eu me despojo, né? Eu tiro aquilo, eu abandono aquele pecado, eu escolho abandonar, renunciar àquilo. Eu renovo a minha mente está renovada em Jesus. E a partir disso, então, eu tenho que me revestir de um novo jeito de ser. Ou seja, o meu conhecimento, o meu entendimento da palavra de Cristo, da verdade de Cristo, ele precisa produzir em mim a ação e o desejo de mudança, o revestir-se. E vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão procedentes da verdade. Então, o velho homem, ele é criado segundo o pecado. Ele é fruto do pecado. Mas o novo homem é criado segundo Deus. Olha como isso é forte. Criado segundo Deus. Então, em Cristo nós somos feitos, refeitos segundo Deus. Muito mais santos, puros e semelhantes a Ele, em santidade e pureza, em justiça e retidão. Então esse é o primeiro ponto, né? Não há como nós vivermos uma vida transformada se nós não nos despirmos, se nós não escolhermos nos despir, se nós não renovarmos a nossa mente. Por isso a importância do estudo da palavra. Porque, irmãs, não tem jeito. Nós podemos pedir ao Senhor, ai Senhor, por favor, me ajude a entender a palavra, eu quero crescer na palavra. Mas se nós não nos debruçarmos, se nós não dedicarmos tempo a isso, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque a palavra de Deus é alimento para nossa alma, né? Então, o Deus não vai pegar e colocar a comida na sua boca. Você precisa ir, você precisa se servir. Você precisa pegar o alimento e colocar dentro da sua boca, digerir aquele alimento. Então essa renovação da mente, ela não acontece sem a palavra. Então você pode ter certeza que uma pessoa que está sempre tão engessada no seu jeito de ser, dura de coração, não muda, não aceita a correção, ela provavelmente é uma pessoa que não lê a palavra. Ou se lê superficialmente, ela não deixa que a palavra tenha lugar, que ela frutifique, que ela crie raízes no coração. Então é fundamental que nós renovemos a nossa mente na palavra. Então, que a palavra de Deus seja uma prioridade da nossa vida. Mesmo com a agenda corrida, tendo filho para criar, aulas para fazer, trabalho, nós precisamos, assim, é vital. A palavra de Deus, ela tem que ser assim, a nossa água, a nossa comida diária. Não tem como nós negligenciarmos ela, porque é ela que está nos formando. E olha que interessante, assim como a comida que a gente come, ela forma as nossas células, ela forma os nossos ossos, ela forma tudo que nós somos. A palavra de Deus forma tudo que nós somos espiritualmente. Ela forma o nosso espírito. Então, como é que está o seu espírito? Está anêmico? Está saudável? O que você tem colocado para dentro de você? Né? Então,
Se Deus fizesse aí um raio-x da nossa alma, do nosso coração, será que nós estamos bem alimentadas? É o que nós precisamos refletir. E o apóstolo Paulo continua, e aqui ele vai trazer algo ainda mais prático, porque ele vai dizer, ok, se despojem e se revistam, né? E isso também é um ponto importante, porque não basta se despojar. Eu não vou mais fazer isso, né? Tô me despojando do mal, não vou mais praticar o mal ou esse mal específico na minha vida. Não basta só isso, eu tenho que me revestir. Não dá para simplesmente tirar uma roupa e ficar sem nada. Você tem que colocar uma nova roupa, ou seja, você tem que ter uma nova atitude, um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, segundo a palavra de Deus. E agora, na continuação aqui do verso 25, ele vai explicar isso de forma ainda mais profunda. Então ele diz assim: por isso, deixando a verdade, fale cada um, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí vocês sabem como vocês estão fazendo estudo de Efésios, é um estudo indutivo, né? E no estudo indutivo, as palavras, elas são muito importantes. A gente tem um por isso aqui, né? O por isso, ele está ligando, embora, não sei que versão cada uma está usando, mas aqui na ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, tem até um corte, né? Então tem o verso 24, aí tem um subtítulo, Exortações à Santidade. Aí começa o verso 25. Mas se a gente tirar esse subtítulo aqui, a gente vê que é uma continuidade tão perfeita, né? Porque de fato era um único raciocínio que Paulo estava fazendo, porque ele fala assim: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão precedente da verdade. Por isso, deixando a verdade. Ou seja, por que nós devemos deixar a mentira, e falar a verdade? Porque nós fomos renovados no espírito do nosso entendimento. Ou seja, a mudança, ela é fruto da renovação. Nós deixamos a mentira e falamos a verdade porque um dia a nossa mente, e todos os dias a nossa mente está sendo renovada. Ou seja, da mesma forma que se a renovação é contínua, a transformação também precisa ser contínua. Então, na vida cristã, nunca vai chegar num ponto que eu vou olhar para mim e falar assim: nossa, agora tá bom, ok, cheguei onde eu queria chegar, tô satisfeita comigo. Não existe isso, porque todos os dias o Senhor está renovando a nossa mente, se nós permanecermos na palavra. E se todos os dias, permanecendo na palavra, nossa mente está sendo renovada, então nós também temos que mudar as atitudes. Ele traz uma lista de atitudes aqui que deveriam ser abandonadas e substituídas. E justamente eu quero que vocês olhem para essa lista do 25 ao 32, usando esse padrão: despojar e revestir. Imagine que tem duas colunas, a coluna do despojar e a coluna do revestir. Então, na coluna do despojar vai ter tudo que tem que ser abandonado. Na coluna do revestir, a substituição para todos esses pecados que devem ser abandonados. E é basicamente esse o padrão que o apóstolo Paulo nos dá. E esse é um padrão bíblico para mudança, para transformação, para o abandono de pecado, para renovação. É o que ele vai dizer. Primeiramente, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a primeira coisa, ele está dizendo: se você mentia, você não deve mais mentir. E como é que você abandona a mentira? Se você fala: meu Deus, mas eu tenho tanta dificuldade. Como é que você abandona a mentira? Falando a verdade. Simples e óbvio, mas não significa que seja fácil. Alguém que é viciado em mentir, que sempre mente, vai ter muita dificuldade em falar a verdade. Mas é justamente ao decidir, ao escolher diariamente falar a verdade, é que a mentira vai morrer de fome. Então, a única forma que nós temos de vencer a mentira é falando a verdade. Então, quando as desculpas vêm à mente, quando a mentira vem à mente, vem na ponta da língua, eu tenho que matá-la falando a verdade. Eu tenho que escolher falar a verdade. E aí você pode pensar: mas eu não sou uma pessoa mentirosa, não. Eu sou uma pessoa sincera, honesta. Mas às vezes não é, nossa, aquela mentira terrível, mas são as mentirinhas, sabe? As desculpinhas. Você marcou de sair com alguém, aí de repente você se arrependeu, né? Tipo, ai, não acredito, né? Sabe assim, quando bate aquela preguiça, fala assim: então não vai dar, porque aconteceu umas coisas que eu tenho que resolver umas coisas. É uma mentira, né? Você não está sendo sincera, você não está sendo honesta. Quando você marca um compromisso, você marcou X horas,
Mas você atrasa, você não tem motivo para atrasar. E fala assim, ai, deu uma atrasada, porque você inventa uma desculpa. É uma mentira. Então, e às vezes a gente até se acostuma, a gente nem chama de mentira, né? Fala assim, né? Mas isso não é retidão. E olha que interessante, Paulo usa a expressão retidão um pouco antes, né? Ele fala que nós fomos criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, a verdade, ela faz parte. Uma coisa que eu tenho pensado assim, né, muito no meu coração, é que o nosso padrão, o meu padrão como cristã tem que ser um padrão de retidão e integridade. Não é só sobre não pecar, não cometer esse pecado ou aquele, mas eu estou sendo justa e vivendo em retidão e andando em retidão fazendo isso. Porque na vida cristã, a gente vai crescendo, a gente vai vencendo alguns pecados, talvez você fale assim, nossa, mas esses pecados aqui pra mim, eu não caio nisso. Mas o seu padrão de vida é um padrão de justiça e retidão? É isso que nós temos que almejar. É para isso que nós temos que caminhar. Então o apóstolo Paulo, ele primeiro diz, então, né? Abandonando a mentira. Então a mentira está na coluna do despojar. Cada um fale a verdade ao seu próximo. Então troque a mentira pela verdade. Quando a vontade de mentir vier, escolha falar a verdade. Ai, mas as consequências vão ser ruins. Ai, mas a pessoa vai se chatear comigo. Ai, mas vai gerar um climão. Escolha falar a verdade. E à medida que você escolhe falar a verdade, você vai enfraquecendo o seu eu, o seu velho homem e o poder que ele tem sobre você para te fazer mentir. Depois ele continua: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então o apóstolo Paulo vai dizer: irai-vos e não pequeis. Ou seja, se antes você se irava e pecava, agora você não vai pecar quando se irá. Porque, bom, vocês já devem saber disso, mas a gente sabe que a ira em si não é um pecado. O próprio Deus se ira, né? Mas a nossa ira deve ser movida pela santidade, pela justiça. Nós temos que nos irar contra o mal, contra o pecado. Agora, se eu sou uma mulher que me iro, né? Então, na minha casa, eu fico irada. E aí, aquela ira pecaminosa, onde eu grito, eu simplesmente bato com ira, né? Tipo aquele desejo, sabe assim, eu perco a mão na hora que eu vou disciplinar, na hora que eu vou corrigir. Eu bato porta, eu quebro as coisas quando eu me iro, eu me descontrolo, porque eu sou assim mesmo, né? A gente tem até orgulho. Mas meu sangue é quente mesmo. Eu tenho pavio curto e eu falo mesmo, sou desbocado e quando eu vejo eu já falei. E a gente acha isso normal, a gente acha que é assim mesmo, né? Todo mundo da minha família é assim, ou da região onde eu vim as mulheres são assim mesmo, né? Tem o sangue quente. Não, nós não podemos ser assim. Então, é possível irar-se e não pecar. A nossa ira deve ser contra o mal, contra o pecado, e não sermos mulheres iradas. E uma das formas de nós não nos irarmos de forma pecaminosa é não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Não dar espaço, não dar lugar ao diabo, não deixar que Satanás fomente a nossa ira, entende? Que ele alimente. A ira vem, nós lidamos com a ira de forma sábia, nós levamos ela para o Senhor e não damos espaço para que Satanás fique fomentando a nossa ira. E uma das formas de fazer isso é não deixar que o sol se ponha sobre ela. É não ficar ruminando, é não dormir com ira. É não deixar que ela tome lugar no nosso coração, que ela tome proporções. Eu sei que vocês sabem exatamente o que eu tô falando, porque quando está irado, quanto mais espaço você dá pra ira, mais ela se acomoda, ela vai te tomando, chega uma hora que você se descontrola. Então a gente não pode deixar que isso ocorra. E o apóstolo Paulo continua dizendo: nem desde aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, mais uma vez aqui, né, nas nossas duas colunas, furtar é o do qual as pessoas deveriam se despojar, trabalhar é o revestir-se, né? Então, furtar é o despojar-se, trabalhar é o revestir-se. Então, mais uma vez, a ideia é: não basta você não furtar. Tá bom, então antes eu furtava, agora eu não vou furtar mais. Pronto, parei, ok. Que bom, mas não é o bastante. Não basta não fazer o errado. Você precisa fazer o bem.
Você precisa fazer o bem. E aqui ele vai dizer, então, se antes você usava as suas mãos para furtar, ou seja, para tirar do outro aquilo que ele tem, agora você precisa usar as suas mãos, que antes furtavam, para trabalhar, fazer o que é bom, para ter com que acudir ao necessitado. Olha como o evangelho ele é invertido, né? Porque antes você roubava, você tirava do outro. Agora você tem que trabalhar para ter o que dar ao outro. Agora não é mais sobre você querer o que o outro tem para se satisfazer agora. É você viver pensando na necessidade do outro também. E eu gosto muito desse texto porque ele nos ensina um padrão elevado de vida cristã. Porque muitas vezes quando a gente pensa, né? Poxa, vou mudar de emprego, vou, sei lá, empreender, fazer alguma coisa, quero aumentar meus ganhos. O que geralmente nos move? Vou aumentar os meus ganhos para eu ter uma vida mais confortável, né? Uma vida melhor, para eu, sei lá, trocar de carro, reformar minha casa, sei lá, dar uma qualidade de vida melhor para nossa família, para os meus filhos, poder comprar mais coisas para eles e tal. Geralmente quando a gente pensa em trabalhar mais para ter mais, o nosso foco está em nós mesmas e no máximo ali na nossa família, né? Mas o padrão bíblico é trabalhe para você poder ajudar mais. Não é só sobre o que eu vou ganhar trabalhando, mas o quanto eu vou poder doar. Generosidade. Esse é um novo padrão daqueles que se revestiram de Cristo. Quanto à nossa sociedade, uma sociedade extremamente consumista, que nos diz assim, compre para você. A Bíblia nos fala assim, faça mais para você poder doar mais, ajudar mais. Então esse deve ser uma perspectiva cristã, a nossa perspectiva. Então use as suas mãos para fazer aquilo que é bom. Ele continua dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mais uma vez o nosso quadro, os nossos quadros aqui. Então, despojar-se, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Revestir-se, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Então, aquele que antes falava besteira, coisas que não edificavam, palavras chulas ou o que quer que seja, ele não deve mais falar. Mas não basta só não falar. Então não vou mais falar, tá bom, não vou falar mais nada, ok. Mas não basta só não falar. Agora, essa mesma boca que você usava para falar coisas que não edificavam, você vai usar para edificar. Ele diz, unicamente a que for boa, ou seja, você vai falar aquilo que é bom, aquilo que vai edificar. E olha que interessante, conforme a necessidade. A necessidade de quem? Daquele que ouve, não a sua necessidade. Porque às vezes nós falamos, mas eu preciso corrigir aquela pessoa, eu tenho que exortá-la, é bíblico exortar, eu tenho que falar a verdade para ela. Só que às vezes é muito mais sobre a sua necessidade de falar a verdade do que a necessidade do outro de ouvir. Ou seja, você não está falando exatamente porque você ama a pessoa, não, mas porque você sente que não, eu tenho que falar. Para eu me sentir bem, talvez, para eu, sabe assim, extravasar, para eu liberar. E eu faço, né, eu coloco ali uma roupagem, né, de santidade, de amor ao próximo, mas na verdade eu não estou buscando transmitir graça a quem está me ouvindo, mas é simplesmente tentando suprir a minha necessidade. Às vezes a gente é assim, né, tipo, eu não consigo guardar, eu tenho que falar, eu tenho que botar para fora, senão eu vou implodir. Não. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos saber controlar as nossas palavras. As nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Em casa a gente fala muito isso. Até a verdade, quando é mal dita, né, mal colocada, ela fere, ela faz estrago. Então não é só o que eu falo, mas é o como eu falo. Será que é a hora certa de falar? Será que esse é o momento que eu tenho que falar? Porque às vezes a situação tá acontecendo, a situação tá ruim, o negócio já tá pegando fogo, né? Aí você vai, taca querosene, e aí fala, não, mas eu tinha que falar porque é a palavra de Deus, então. Mas tem que ter sabedoria, encontrar o momento, né? A palavra sábia, né? Tem a palavra sábia que desvia o furor, a palavra branda. Então a gente precisa buscar transmitir graça aos que ouvem.
Isso precisa ser um alvo nas nossas vidas. E ele continua, né? Então tem que ser conforme a necessidade. Então isso é o que eu tenho que pensar. O que eu vou falar é necessário para quem está me ouvindo? Isso é tão importante porque às vezes a gente vai falar coisas que não é necessariamente pecado, né? Não é uma palavra torpe, mas é necessário. Será que eu vou realmente fazer um bem ao falar isso? Aquele comentário que eu queria falar, sabe? Que às vezes a minha língua tá ali, ó, coçando. É necessário? Talvez não seja. Vai transmitir graça a quem vai me ouvir? Será? Então, eu tenho que pensar nisso. E aí no verso 30, o apóstolo Paulo continua. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso é um ponto muito importante. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é o nosso guia. O Espírito Santo, ele é tão sensível que, de fato, quando a gente entristece o Espírito, a gente sabe, né? A gente percebe, a gente sente, a gente entende. E o nosso alvo como cristãos deve ser não entristecer o Espírito. Mais do que agradar ou desagradar as pessoas, alegrar ou entristecer as pessoas, nós precisamos pensar, será que ao fazer isso, ao agir assim, ao falar assim, eu vou entristecer o Espírito Santo? Se eu vou entristecer, então eu não devo fazer. Porque nós somos selados para o dia da redenção. Ele é o selo de Deus. Ele é o presente de Deus. O nosso alvo deve ser agradá-lo em tudo aquilo que nós fazemos. Não agradar a nós mesmos. Aí você vê o contraste. Porque o ímpio, aquele que ainda não se despojou, ele vive para agradar a si mesmo. Para se fazer feliz, né? O lema da nossa geração é: seja feliz. O importante é ser feliz. Mas a Bíblia nos diz que o importante é não entristecer o Espírito. Ainda que não entristecer o Espírito acarrete em dor, acarrete em algum tipo de tristeza para nós, o importante é não entristecermos a Ele. Aí no verso 31 ele continua: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Então o apóstolo Paulo traz uma lista de coisas, né, que a gente pode colocar ali na coluna do despojar-se. Toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, todas essas coisas. E olha que interessante, a amargura nasce ali no nosso coração, né? A cólera. Mas todas essas coisas, elas se manifestam também no plano físico, né? Então, assim, uma pessoa amarga, aquela amargura que você guarda no coração cedo ou tarde, ela vai se manifestar em palavras, em ações. A cólera também. A ira também. E aí vem gritaria, vem blasfêmia. Ou seja, a gente acaba externando aquilo que está no nosso coração. A malícia. Mas ele traz um contraponto. Então a gente tem aqui todas essas coisas na coluna do despojar-se. E aí na coluna do revestir-se ele vai nos dizer: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então ele nos traz um outro padrão, um outro vislumbre, um outro quadro. Nós precisamos ser benignos uns para com os outros. Não é somente sobre fazer coisas boas, mas é ter um espírito bondoso e benigno para com o nosso próximo. É desejar o bem, é amar o nosso próximo, é servi-lo em amor. Sermos compassivos, temos compaixão uns dos outros, perdoar uns aos outros, porque como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, irmãs, a mudança bíblica, ela passa por essa transformação. A mudança bíblica, ela é uma substituição. Se a gente parar para olhar aqui nesse texto, é uma substituição. Não existe mudança sem substituição. E tem um autor muito antigo, eu acho que o nome dele é Thomas Chalmers. Ele escreveu um livreto chamado O Poder Expulsivo de uma Nova Feição. Ele é um livreto muito bom e ele fala assim nesse livrinho que não há como, né, nós vencermos uma velha afeição, né,
se nós não substituirmos essa velha afeição por uma nova afeição. Ou seja, não tem como você vencer um vício sem que você tenha uma virtude para colocar no lugar. É a única forma que nós temos de vencer vícios. Nós precisamos ter um novo afeto, porque o novo afeto é o que expulsa o velho afeto. Não tem como você simplesmente falar assim, não vou mais gostar disso, eu não vou mais... Você precisa ter alguma coisa para colocar no lugar. Aquele espaço não pode ficar vazio, porque não existe neutralidade, né? Se você, eu não faço mal, mas eu também não faço bem, não existe, né? Se você não faz mal, então você tem que fazer o bem. Então, na vida cristã é assim, nós precisamos escolher que tipo de mulher eu quero ser. E para eu ser essa mulher, eu preciso abandonar essas coisas. Se essas coisas ainda estão na minha vida, se eu vivo praticando essas coisas, então eu estou muito mais distante da mulher que eu desejo ser em Cristo. E é tão interessante porque às vezes a gente pensa assim, que legal, que bonito. Mas a gente realmente precisa ter ações práticas, sabe? Eu falei aqui dos quadros. Você pode pegar um quadro, sabe assim, pega esse texto de Efésios, desenha ele, faz um quadro, coloca aqui, ó, tudo que você tem que abandonar e tudo que você tem que revestir, sabe? Tudo que você tem que colocar. E coloca num lugar visível. Todos os dias você vai olhar para aquilo e você vai orar aquilo. Senhor, eu quero me despojar disso. Eu quero me revestir disso. Me ajude pelo poder do Espírito Santo a conseguir ser essa mulher. E ore isso, irmão, ore isso. E peça ao Espírito Santo que te dê força para, no momento em que o pecado bater na sua porta e quiser te tomar, você poder dizer não para ele. Você poder renunciá-lo e fazer a vontade do Senhor. Então, isso é muito precioso. E aí eu quero deixar para vocês também um outro texto. Deixa eu ver aqui. Acho que está em 1 Pedro. Que ele complementa muito bem esse daqui. Deixa eu só confirmar se é. Está lá em 2 Pedro. Capítulo 1, verso 3. Eu gosto muito desse texto, porque ele é muito prático, assim, ele nos aponta para um caminho de crescimento em santificação. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Então, presta atenção nisso. Deus já nos concedeu tudo o que nós necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas, acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus a fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Olha só que texto precioso para nós. Sempre digo assim, nós sabemos que a salvação em Cristo, ela é totalmente gratuita, é obra da graça do Senhor para conosco. Todo aquele que já é salvo em Cristo tem sua salvação garantida, não pode ser tirada, não pode ser perdida, né? Como Paulo vai dizer lá em Romanos 8, que não há quem possa nos separar do amor de Cristo. Porém, a forma como nós vamos chegar até
Cristo, né, no fim de todas as coisas, a forma como nós iremos nos apresentar diante de Cristo depende da forma como nós nos dedicamos ao nosso processo de santificação. Você vai chegar. Se você creu em Cristo, se você crê em Cristo, você chegará ao Senhor, né? Aos portais do Senhor. Mas o processo até que você chegue lá depende muito do seu compromisso com a palavra, com o seu compromisso com os meios de graça, com uma vida de devoção, com as disciplinas espirituais. Porque você pode ser uma cristã que escolheu amadurecer, que escolheu trilhar o caminho, que é mais difícil sim, porque nos custa viver essa transformação, nos custa abandonar todos os dias o nosso pecado. Ou você pode simplesmente ir levando. Só que o ir levando vai fazer com que você sofra muito mais consequências. Deus não vai deixar de amar você, mas você vai enfrentar consequências, sabe? Assim, aquele filho mais rebelde, mais difícil, que aprende do jeito mais difícil. Ou nós podemos ser filhas obedientes e colocar em prática aquilo que o Senhor nos diz. Então, existem tantas coisas. Esse texto é maravilhoso porque ele vai falando coisas que nós devemos buscar, almejar. Você pode falar assim, nossa, mas eu não sei o que eu devo desejar, buscar, que tipo de virtude. A Bíblia já dá uma lista, né? Fé, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade, amor. São coisas que precisam estar no nosso radar, na sua listinha de coisas pro ano, de coisas que você anseia alcançar. Isso precisa estar lá. Eu preciso ansiar por essas coisas. Eu preciso pedir a Deus que me conceda graça para ser essa mulher madura. E a gente estava conversando com o pastor Josué, com a irmã Tamires um pouquinho antes, e falando, né, como a imaturidade ela é prejudicial no corpo de Cristo. Às vezes você fala assim, mas é a minha vida. Não, porque não é sua vida, porque primeiro, você não tem mais uma vida, né? A sua vida. Porque a sua vida foi comprada por Cristo. Né? Eu sei que tem gente que vai se batizar aqui amanhã e isso é muito real. Nós não temos mais a nossa própria vida. A nossa vida é de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós somos inseridos dentro de um corpo. Ou seja, é nosso dever sermos excelentes naquilo que nós somos para que o corpo se beneficie. Então imagina assim que você é um fígado no corpo. E você fala assim, mas tudo bem eu ser um fígado mais ou menos, até porque, poxa, é minha vida. Eu sou fígado e é problema meu, a forma como eu vivo, como eu funciono. Não. Só que você é um fígado que está dentro de um corpo. Se você não funciona direito, se você não amadurece, se você não cumpre as suas tarefas, se você não cumpre as suas atribuições como fígado, todo o corpo vai perecer por causa de você. Então não é só sobre mim, nunca é só sobre mim. A partir do momento que eu faço parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, a minha individualidade, né, ela é condicional, ela está condicionada a todo o funcionamento do corpo. Então se eu não amadureço, se eu não sou uma mulher que ora, que lê a palavra, que busca o Senhor, e eu acho que está tudo bem, então eu não tenho consciência do quanto eu estou prejudicando os meus irmãos também. A minha imaturidade, ela prejudica todo o corpo de Cristo. E aí, um dos problemas da imaturidade é que quando você é imatura, você é autocentrada, então tudo é sobre você. Tudo dói em você. Ai, as minhas feridas. Ai, coitada de mim. Ai, eu, né? Então, a gente tem bastante criança aqui, né? É normal, né? Claro que nós, como pais, a gente vai ensinando eles, mas a criança, ela nasce totalmente né? Autocentrada. E aí tudo bem, a criança, bom, se você vê uma criança autocentrada, pegou o brinquedinho, nossa, o mundo dela acabou e chora, e não sei o que, meu Deus. Mas é uma criança, é normal da idade. Agora, se acontece isso com um adulto, você fala, gente, mas que pessoa infantil. Por quê? Porque não é esperado, porque o que se espera é que à medida que uma criança vai crescendo, ela se torne cada vez menos centrada em si mesma, né? Ela começa a enxergar que existe um mundo, né? Que o mundo não existe para servir você, mas você existe para servir as pessoas e tudo mais. Então, você vai se tornando menos em si mesmado. Mas quando a gente cresce, mas não amadurece, a gente tem um corpo de adulto, mas com uma mente de criança.
E aí tudo gira em torno de nós. E por que isso é prejudicial? Deus nos chama para fora. Igreja é isso, né? Nós somos chamados para fora, para servir ao outro, para amar ao outro, para cuidar do outro. Mas quando você não amadurece, tudo é sobre você. Não, fulano tem que cuidar. Eu que tenho que ser cuidado. As pessoas têm que olhar para mim. As pessoas têm que perceber que eu não tô bem, mesmo que eu não fale nada para ninguém. Elas têm que supor que eu não tô bem. Tudo tem que girar em torno de mim. E aí, quando tudo é sobre mim, eu não tenho tempo pra servir, porque eu só tô enxergando a mim mesmo. Eu nem consigo enxergar que a minha irmã que está do meu lado está sofrendo, está passando por necessidades, porque eu só enxergo a mim mesmo, eu só enxergo o meu próprio umbigo. Então, olha o perigo da imaturidade. Quando eu deveria estar servindo, eu não estou servindo porque eu estou querendo ser servida, porque eu ainda não cresci. Sendo que o meu tempo de amadurecer essas coisas já passou. O apóstolo Paulo fala, né? Ele repreende a igreja e fala assim: poxa, eu queria falar coisas, né? Eu queria ir até vocês com alimento sólido, mas eu cheguei aqui e vocês estão precisando de leitinho. Como é triste isso, né? O Senhor deseja que nós, como igreja, façamos grandes coisas, anunciemos e proclamemos o nome dele para as nações, mas nós não fazemos isso porque nós estamos dodóis, cuidando das nossas próprias feridas, voltados para dentro, né? Tentando nos entender quando na verdade nós já deveríamos estar lá na frente. Então, nós precisamos amadurecer, mas nós precisamos crescer em graça, e a maturidade passa por essa escolha diária de autorrenúncia, de despojar, renovar a nossa mente e nos revestir daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é reto e justo diante do Senhor. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E queria deixar aberto se alguém tem alguma contribuição, alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso que nós falamos ou sobre outras questões do livro também, de Efésios. Então, fiquem à vontade. É isso. Deu uma de cada vez. Eu só queria lembrar, pensar, que a gente ouviu da pregação, acho que foi da semana retrasada, sobre a questão do fugir do misticismo, né? Uhum. Porque às vezes a gente fica nessa, a gente olha pra palavra, a gente tem todas essas coisas que a gente precisa abandonar, né? Uhum. Como que eu vou fazer isso? Uhum. Do nada, vou acordar um dia, Sim. amanhecer assim, maravilhosa, como falar por dentro, na verdade não é desse jeito, né? Uhum. Você falou, a gente precisa se lembrar que é por meio dos meios da graça mesmo, por meio da oração, da constância na palavra do Senhor. Então, eu me vejo muitas vezes nessa luta mesmo, de me lembrar que é pela graça, o Senhor me dá gratuitamente, mas eu preciso me esforçar, eu preciso correr atrás disso, eu preciso me abster dessas coisas, fugir daquilo que me leva ao pecado, né? Porque às vezes a gente procura o pecado, né? Você tem dificuldade com determinado pecado, mas você continua procurando, você continua estando envolvida ali. Então o Senhor, ele nos dá estratégias, né, para que a gente fuja, mas a gente tem que ter isso em mente também, que não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. A gente precisa usar tudo aquilo que o Senhor já nos deu, como está dizendo aqui o Senhor Pedro, para chegar à maturidade. Exatamente. Então, é bom para as irmãs que ouviram a pregação se recordar, lembrar, né? Sim. Nada é místico, nada acontece assim, né? Não. Claro, o poder do Espírito está em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Sim. Nós precisamos, né, desse esforço também. Colocar a mão e trabalhar, né? Trabalhar, fazer a nossa parte mesmo. Que é importante a gente entender isso, né? Que a obra de salvação, ela é monergista, né? É o Senhor. O Senhor faz tudo. Ele nos chama, Ele nos elege, Ele nos predestina, Ele nos justifica, Ele faz a obra completa. Mas a santificação, ela é sinergista. Nós temos o Senhor conosco, porque se Ele não estivesse conosco, nós não conseguiríamos, mas é responsabilidade nossa buscarmos a santificação, sabe? Então, nós, como diz o apóstolo Paulo, né, lá em Filipenses capítulo 2, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Precisamos fazer isso, então, importante.
E aí, mais alguém? É interessante pensar também quando você fala na questão da importância do corpo. O egoísmo hoje em dia, eu acho que a gente vê tão tratado isso no dia a dia, tudo bom, e você colocou isso várias vezes, e a gente é egoísta em pensar que como começam as nossas orações muitas das vezes, né? Às vezes começa tendo um agradecimento, mas 2 minutos depois já está no nosso lamento, no nosso choro e no nosso pecado. Né? E nunca está no pecado da irmã. O meu propósito é me reservar para a oração pela irmã e não por mim. E muitas das vezes a gente até se partilha isso. Nossa, eu não quero passar por isso, aí eu fico pensando. Sabe aquela lembra do meu pedido de oração de quarta-feira? Não, porque eu não lembro da irmã. Ou oro uma vez porque é importante. Nossa, a irmã está passando por isso, eu vou orar por ela. E aí se abstém. E aí isso passa. E a gente tem que ter isso em mente. Eu gosto isso muito com meu esposo. Se a gente entender isso, o fardo de Deus como homens, gente da casa, da sociedade para trabalhar, da igreja de um modo servindo, sendo pastor, sendo diácono, sendo um servo, ele tem para servir a responsabilidade dele diante de Deus, que é sobre ele que Deus vai fazer a primeira cobrança da situação. Se a gente entendesse isso, a gente se dobraria o tempo inteiro para estar em oração com Deus, né? E a gente percebe que somos vacilantes mesmo. A gente faz aquele pedido ali, tem até a confiança que o Senhor tem cuidado daquilo que nós pedimos, mas a gente não é constante. E até mesmo somos constantes em cuidar do um do outro. Irmão, você pediu por esse pecado, como está a sua luta, como tem passado, como que você tem lidado com isso, mandar um versículo bíblico que restaura a alma, sabe? Traz a alegria daquele dia, contenta com aquela palavra. Então essa importância que traz à minha mente nesse momento é que essa comunhão aqui, ó, pra mim, as irmãs que deram um tchau, eu falei, vai, perdão, porque não vai voltar, não porque a Pris que tá aqui, porque a Nádia, não, porque nós somos o corpo do Senhor, que estamos aqui em uma unidade, com a ação do Espírito entre nós, né? E que o amanhã vai ser pertencente ao Senhor de outra situação, né? Então que a gente tenhamos esse cuidado mesmo, de sermos vigilantes quando a gente parar para pensar nessa comunhão, que realmente, se eu sou um fígado estragado, infelizmente eu estou afetando o restante, mas se eu estou saudável, as irmãs vai ser um prazer as irmãs estarem bem, né? E a gente vê uma igreja saudável como todos estão caminhando com a mesma fé, com a mesma situação. Não que não vamos ter pecado, né? Eu vejo muito isso muitas das vezes, né? Será que a alegria muitas das vezes ela vai viver todo o tempo? Não, os pecados não estão lá, mas o Senhor não renova a gente com a misericórdia dele dia a dia, e a gente tem que ter essa visão, né? Então, pra mim, foi um ponto assim, deu um pin, sabe, pra pensar, pra meditar, pra ver essa importância do qual eu cometo esse pecado, do qual eu cometo esse erro. Amém. Isso aí, muito bom. Comunhão, né? Servir uns aos outros mesmo. Isso é muito importante, sim. A árvore, né, ela não dá frutos para si mesma, né? Ela dá frutos para servir os outros. Quem come do fruto não é a própria árvore, são os outros, né? Então, Deus nos chama para frutificar, porque os nossos frutos vão servir os nossos irmãos, né? Então, é nosso dever, né? Frutificar. Muito bom. O José comentou uma vez na pregação que, bem isso que você falou, né? Aqueles que são mais fracos, que têm suas debilidades, eles afetam o corpo, mas à medida em que nós temos membros saudáveis e fortes e maduros, a gente também se beneficia daquelas bênçãos que Deus tem dado àquelas pessoas. Com certeza. Então, ouvindo você falar assim, me vem muito à mente a palavra intencionalidade, que é algo assim que vejo que a gente precisa ter essa constância mesmo, né? De ser intencional, não só no ato de se despir, mas também pra gente se revestir daquilo que é bom, daquilo que o Senhor requer de nós. E eu acho que, pelo que eu conheço das irmãs, né, todas nós temos essas lutas tanto de constância, quanto muitas vezes de ser mais intencional. E nós temos aqui irmãs que estão começando agora na caminhada, e outras que já estão há um tempo, mas não sei, o que você poderia dizer assim pra gente, Prisca, de por onde começar, assim, ou
o que a gente poderia fazer para tentar seguir um caminho mais linear, né? De não tantas oscilações ou de muitas lacunas, né? Assim, mas para ser mais intencional, assim, de buscar mesmo seguir o que o Senhor tem para nós, buscar essa sabedoria de Deus, assim. Sim. Eu sei que não é fácil tornar a leitura da palavra, né, um momento ali de devocional, um hábito, né, porque para além do próprio fato de que leva-se tempo para nós tornarmos aquilo um hábito para nós, tem o fato de que a nossa luta, né, a gente está lutando contra a carne, né, então existe uma luta espiritual, existe um aspecto espiritual que sempre vai nos puxar, sempre vai ser, o tempo vai passar muito mais rápido, vai ser muito mais prazeroso você pegar seu celular, abrir lá e ficar rolando o feed eternamente, do que você separar poucos minutos do seu dia para ler a palavra, para meditar na palavra. Mas a gente precisa fazer o que é difícil, né? A gente precisa buscar aquilo que vai alimentar a nossa alma. Então, algumas coisas que eu acho que são importantes é, primeiro, realmente o compromisso, né? O compromisso claro e declarado de que sim, eu me comprometo, né, a ser intencional na minha vida devocional esse ano, nos próximos tempos. Eu quero isso e eu vou buscar em Deus força para fazer isso. Mas eu também vou fazer algumas escolhas, né, na minha rotina. Coisa que é interessante, às vezes a gente, sei lá, para quem usa bastante agenda ou planner, a gente tende a planejar várias coisas no nosso dia, mas a gente nem sempre a gente planeja esse momento de leitura, de oração. Fala assim, mas eu vou colocar ali no papel, parece tão engessado, né? Porque a gente criou a ideia, né, a gente, sei lá, de alguma forma absorveu a ideia de que tudo que é espiritual, ele tem que ser... meio que assim, sabe? Natural. Tem que acontecer, tem que ser voluntário ali, de repente vem, acontece e tal, pronto. Não, mas não existe crescimento saudável sem uma intencionalidade. Sem você ir lá, você vai plantar, você vai ter uma disciplina de regar, de cuidar daquela terra até que aquilo cresça. Então, e não é diferente com a nossa vida de oração, a gente precisa ser intencional, porque se nós não formos, outras coisas vão roubar, outras coisas vão... Eu gosto muito da parábola do semeador, ela me faz refletir muito também nesse aspecto da vida de devoção, porque às vezes o crescimento muito rápido, né? Em uma das sementes que ela cai numa terra rasa, ela cresce rápido. Ela caiu ali, daqui a pouco cresceu e tal. Mas quando vem o sol, logo seca. Ela não resiste, né, ao sol, às dificuldades. E às vezes a gente quer, assim, algo explosivo, né? Tipo, nossa, acordei agora, vai mudar tudo, vai ser assim. E a gente, de repente, pega, agora eu vou começar a ler, sei lá, 10 capítulos por dia, vou fazer 1 hora. E não é assim, porque isso não se sustenta. É muito melhor você falar assim, não, eu vou ler 3 versículos, que sejam 3 versículos. Que seja um versículo, mas você vai ler todos os dias. Você vai ler, você vai meditar naquilo. Então isso é muito importante, o compromisso. E o planejamento. Não tem como, tem que ter planejamento. E aí, o que me ajudou na minha jornada, inclusive quando a Zaf nasceu, que era um pouco mais difícil e tal, em algum momento, eu optei por ler livros inteiros da Bíblia. Porque isso me ajudava. Porque antes era assim, tipo, beleza, vou fazer meu momento devocional. Só que eu não sabia o que ia ler. Tipo, eu já tinha que passar um tempo procurando o que ler. E nessa de procurar o que ler, já foi, né? Mas com criança pequena, você mal... chorou, já vai de mamãe. Então, não dá tempo. Então, tem que ter objetividade. Eu tenho que saber o que eu vou ler. De onde eu vou continuar. Então, se ontem eu li do 1 ao 5, eu já sei que eu vou ler do 10, do 6 ao 10. Então, já tá claro. Então, isso me ajudou muito. Né, escolher um livro da Bíblia, esse mês eu vou ler esse livro e seguir nele. Então, e a gente não precisa ter pressa. Eu sei que, especialmente assim, né, no mundo de rede social, a gente vê, nossa, aquela pessoa fez isso, ela conseguiu fazer aquilo, mas cada uma tem o seu tempo. Ano passado mesmo foi um ano em que no início do ano, falei assim, eu vou ler os evangelhos esse ano. E a minha meta era ler os evangelhos. Eu li sem pressa, eu li devagarinho, me levou o ano todo lendo os evangelhos. Mas era o meu plano de leitura, porque eu queria entender algumas coisas, eu queria me aprofundar em coisas que eu ainda não tinha visto, e foi uma bênção. Então, assim, o seu ritmo não precisa ser o ritmo de ninguém, ele tem que ser o seu ritmo,
né? Do jeito que dá dentro da sua agenda. Então, ler um livro inteiro é muito útil, porque além de aprofundar o seu conhecimento, né, o seu entendimento do texto, entender o contexto, mas também te ajuda a ter um foco. Então, você não abre a Bíblia assim, perdida, sem saber para onde vai. Você já sabe onde você está e para onde você está indo. Então, te ajuda. E uma coisa prática também é realmente assim, deixar a sua Bíblia acessível. Deixar a sua Bíblia num lugar que você veja. Então, assim, eu vou ler logo que eu acordo, eu já vou ler nesse momento, antes mesmo de descer da cama. Beleza, então assim, onde que a sua Bíblia tem que estar? Na sua cabeceira. Porque se você tiver que descer e ir atrás da sua Bíblia, já foi, né? Então, é isso. Não, eu vou ler a Bíblia no momento do meu café. Então, onde que ela tem que estar? Na mesa. Ou lugar onde você vai tomar café. É na hora que eu sento ali no escritório. Beleza, então põe no escritório. Então, ela tem que estar visível, acessível, sabe? Assim, não dificulte, né? Porque a gente sabe que muita coisa pode acontecer no caminho. Então, o que você puder aliviar, faça, né? Então, isso é muito importante. E realmente estabelecer uma rotina. Tipo, em que momento do meu dia isso vai acontecer? Não, eu vou esperar quando eu tiver uma folguinha, e a folguinha ela nunca chega, ela nunca vem. Quando você vê, já tá na hora de dormir, e aí você vai se frustrar, porque você pode até pensar, nossa, já passou o dia, eu não li a Bíblia, deixa eu tentar ler. E aí você vai ter sono, você vai cochilar, você vai dormir quando você perceber. Então, assim, estabeleça mesmo uma rotina, um momento do seu dia, sabe? Se puder ser de manhã, ótimo. Mas se não pode ser de manhã, às vezes, poxa, eu acordo muito cedo, eu saio de casa, chego, encontre o seu horário. Mas não deixe passar, sabe? Não deixe passar mesmo. Um compromisso que me ajuda muito, assim, é não pegar no celular, pelo menos pra mim, dentro da minha rotina, tá? Não pegar no celular antes de fazer o meu momento devocional. Por quê? Porque quando eu pego no celular, já era. O tempo vai, eu vou vendo uma coisa que aí responde aquilo. Meu Deus, já foi. 1 hora já passou e eu não peguei. Aí já não dá mais tempo de encaixar, porque outras coisas já estão acontecendo e eu preciso dar prioridade para elas. Então, realmente, assim, principalmente para nós, mães, mulheres, às vezes, se você tem a oportunidade de acordar um pouco antes e ter aquele momento seu, ótimo. Mas se você não pode, também não tem problema, porque hoje a minha rotina me permite acordar um pouco antes, né? Porque hoje o Azaf já dorme até um pouco mais tarde, então me permite acordar ainda ter o meu tempo. Mas muito antes disso, meu Deus, era com o Azaf aqui, chamando, e mamãe, ou quando era menorzinho ainda no colo, e tá tudo bem, né? A nossa devoção, ela perpassa pelas estações da nossa vida, e isso é maravilhoso, isso é lindo, porque Deus nos escolheu para sermos mães, para gerarmos, para fazermos tudo o que nós fazemos, então Ele sabe, Ele entende, mas tem que ser a nossa prioridade, né? Tem que ser a nossa escolha diária. Às vezes você... e a questão da idealização também, né? Às vezes você idealiza, nossa, mas eu tenho que fazer daquele jeito, naquele tempo. Não, sabe? Às vezes só deu tempo de você ler um versículo, ok. Aprenda a aplicar outras disciplinas juntos, sabe? Então, assim, só conseguir ler um versículo. Trabalha a memorização. Porque aí você vai memorizando aquele versículo ao longo do dia, coloca na geladeira, coloca na pia, coloca por onde você passar. É a palavra de Deus que vai continuar no seu coração. Medite, sabe? Li aqui e tal. Tire uma lição daquilo e vá meditando durante o dia. Cante a palavra, sabe? Cante a palavra. Traga isso, sabe? E uma forma muito legal também, envie aquilo. Às vezes você leu um texto e você meditou naquilo e tal, você pode mandar um áudio para uma amiga explicando, falando um pouquinho do que você leu, sabe assim, poxa amiga, hoje eu meditei nisso, eu aprendi isso, queria compartilhar com você. Nisso que você está compartilhando, você também está digerindo mais ainda. Então existem formas, né, que a gente pode realmente fazer esse momento acontecer e é benéfico para nossa alma. A gente realmente precisa priorizar isso e pouco a pouco. Você não tá correndo uma maratona contra ninguém, você não precisa, sabe, tipo, engolir tudo em um dia só. É a palavra de Deus, né? Às vezes tem aquela coisa meio que... Pensa comigo assim, né? Se você, por exemplo, pula o café, né? Hoje eu não tomei o café nem almocei, só vou jantar. Aí você vai jantar pelo café, pelo almoço? Não, você simplesmente vai comer uma refeição e tal. Só que às vezes a gente, por exemplo, tem essa coisa, né? Nossa, eu não consegui ler, não consegui ler a Bíblia
Principalmente quem faz plano, né? De leitura, claro. Eu respeito os planos de leitura, tá? Você tem suas metas ali pra cumprir, ok. Mas, tipo, eu não li um dia, ou não dei o meu check no outro dia. Agora eu vou passar 36 horas sentados pra compensar todos os dias. Gente, é a palavra de Deus, é o alimento que Ele nos dá. Deus não quer o seu check. Ele quer a sua comunhão. Ele quer o seu coração. Isso é muito importante, sabe? Saber o porquê que eu tô fazendo isso. Né? É o meu momento com o meu Pai, com o meu Senhor, para eu aprender, para eu ser nutrida. Então acho que isso é muito importante. Ter essa consciência é muito importante. Então, não corra, mas também não despreze isso. Faça disso uma prioridade, seja intencional e busque, né? Aplicar. E com o tempo, isso vai se tornando tão parte de você que se você não faz, é como se, sei lá, você não tivesse comido, você não tivesse bebido água. Tipo, você não consegue conceber a sua rotina sem ter esse momento. Ainda que você não tenha tempo para sentar ali, mas pelo menos deixa eu abrir um texto aqui, pegar esse texto para eu meditar no meu dia. Então vai se tornando parte de quem nós somos. Isso é maravilhoso. É isso. E aí? Mais alguém? Não fiquem tímidas, viu? Não fiquem. Olha que eles estão olhando assim com uma cara de Não. Que bom. Muito bem, muito bem. E vocês estão estudando Efésios agora, né? Tem um material, depois eu vou mandar pra vocês, se quiser compartilhar com as irmãs. Tem um material do Teologia para Mulheres, assim, acho que desde o ano passado, ano retrasado, a gente tem se dedicado bastante a fazer devocionais, né? Porque uma coisa que a gente percebeu é que muitas mulheres, a gente fala assim, como faz um devocional? Assim, assado, tal. Mas elas travavam no como, né? Na hora ali de colocar no papel ou em prática. Então a gente começou a fazer alguns devocionais. Tem um devocional que eu gosto muito, que é o devocional de Thiago. Inclusive a gente vai trabalhar com as mulheres da nossa igreja agora em fevereiro. E ele é muito prático, assim, ele é muito bom principalmente para quem tá começando, e às vezes você vai pro texto, só que você não sabe como entender o texto, como aplicar o texto, então ele meio que faz um caminho, né, então ele é um pouco parecido com isso do que vocês estão fazendo de Efésios, mas ele é um pouco mais simples, né, então ele vem com 2 perguntas, né, você lê o texto, 2 perguntas para você assimilar o texto e tal, e uma breve explicação, né, do texto, uma breve interpretação do texto e tal. Então ele vai ajudando, porque à medida que você vai fazendo, você vai ensinando, né, a sua mente a exatamente como raciocinar diante do texto. E aí com o tempo você mesmo, nossa, ok, tarará, né? Então ele é bem útil. Então eu vou disponibilizar depois o arquivo. Se a irmã Tamires quiser, ela compartilha com vocês. Quem quiser imprimir ou usar a versão digital, aí fica à vontade, eu creio que vai ajudar bastante, tá bom? Obrigada. Uma coisa com a menininha aqui. Eu sempre agradecer, né, por essa palavra. Eu falei para a irmã Tamires, né, que esse tema ele é de total importância, porque não importa se a gente começou, se a gente conheceu a Cristo ontem, ou se a gente já conheceu a Cristo há 10 anos. Sim. Esses dias eu fui para o papai lá. Me batizei, eu já deveria, com 16, sabe? Eu deveria estar muito adiantada na minha carreira, né? Na minha vida cristã, na minha caminhada. E olha como ainda estou as coisas que eu já deveria, né, estar mais avançada, né? Estar mais perto de Cristo e falando essas coisas com calma. Então, isso é importante para todas nós crescermos, porque o nosso Pai vai ser glorificado quando nós dermos fruto. Sim. Mas esse processo todo também glorifica a Deus, Sim. Porque Ele sabe o fim de todas as coisas. Ele sabe que, às vezes, o que vem na minha mente quando você falou, além das questões de intencionalidade, foi de nós, às vezes, nós pedimos oração errada. Nós queremos mudar de circunstância sem saber que aquela circunstância é o terreno fértil para a gente treinar exatamente isso que você falou, de saber qual é o pecado que eu sou mais, me distancio mais de Deus, que sou mais tendente a cair, e às vezes eu falo, nossa, eu queria ter uma circunstância diferente para eu não pecar daquele jeito. Ao invés de eu arregaçar as mãos assim, com a graça de Deus, nunca. Eu vou dar um exemplo mais pessoal meu. Por exemplo, eu vejo que muitas vezes a minha submissão se manifestava com palavras assim de... o William falava uma coisa, eu simplesmente não falava tudo bem, mas eu meio que queria dar minha opinião, queria
reverter aquilo de alguma forma. E eu tenho brincado com ele, né? Que a gente falei que eu aprendi isso com ela, né? De que muitas vezes eu, ao invés de não falar a palavra torpe, o que eu deveria fazer era ficar em silêncio. Vou me calar, vou negar a minha vontade, né? E eu vejo que exatamente o lugar em que nós estamos agora é a oportunidade, é o terreno de nós lutarmos. De nós vermos que naquilo que nós temos pecado contra Deus, naquilo que nós precisamos ser mais semelhantes a Cristo, e de nós escolhermos praticar a palavra, aquilo que nós já temos aprendido. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu preciso aprender mais um pouco sobre submissão para que eu seja mais submissa. Não, e aquilo que eu já aprendi, né? Aquilo que o Senhor já tem me mostrado. Outro aspecto também é da alegria. Eu falo, nossa, quando meus filhos forem maiores, eu vou poder ter mais, isso ou aquilo que vai me dar mais satisfação. Mas eu tenho mostrado isso também. E eu preciso servir ao Senhor com alegria. Então, é uma aplicação já da palavra dele nesse momento que eu estou agora. Eu vejo que, às vezes, a gente olha assim, eu queria... estou passando por essa e essa luta, mas o que a gente quer é se livrar da luta, a gente não quer negar nós mesmas, praticar aquilo que Deus já tem nos mostrado na sua palavra. Então, os devocionais, a leitura bíblica, ela é uma bênção, mas em suma, o que o Senhor quer que nós pratiquemos, né? Porque bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Então, isso que a Prisca falou também é muito prático, porque o que o apóstolo Paulo trouxe para nós é muito prático, né? Deixar a mentira e falar a verdade é muito graça de lembrar disso, que não seja roubado no nosso coração essa boa semente. Que possa ter no dia a dia daquelas coisas pequenas, se eu vivo como a aleluia do mundo, se eu convivo com meninas, se eu tenho em mente alguns pecados específicos, eu possa fazer pequenas escolhas diárias para que eu possa ver esses mais pecado por mesmo, porque a transformação ela não tem perfeito. Esse dia está falando que me mostra isso. Uma árvore, exatamente isso. Você não vê uma árvore crescendo de um dia para o outro. A irmã também está cheia de árvores lá. Provavelmente ela se surpreende. Nossa, nasceu uma couve aqui, mas não. Teve um trabalho, teve um esforço. E parece, às vezes, que quando acontece, parece que foi de repente. Mas não foi. E às vezes a gente se priva dessa luta constante, pequena, diária, essas pequenas renúncias que vão nos preparando mesmo para renúncias maiores. Porque às vezes a gente falha nas maiores porque a gente já tem falhado nessas pequenas renúncias. Exatamente. Então a gente tem que pensar nisso, que todos, não tem um dia que a gente não vai guerrear. O que a gente faz muitas vezes é escolher se lamentar daquela circunstância exata que o Senhor nos colocou. Porque a gente simplesmente não quer reter para nós algo de nós, e não queremos ter mais de Cristo em nós. Que Deus nos ajude nessa batalha. Amém. Muito obrigada por essa palavra de exaltação. Amém. Obrigada. Amém. E eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de ouvir, assim, de se lembrar das coisas, é uma grande misericórdia de Deus, né? Porque mostra que realmente Ele está nos conduzindo, Ele está alinhando as coisas, Ele está nos levando. E é bem isso, é só a gente lembrar disso, que o Senhor não nos deixa esquecer dessas verdades, que a gente precisa se ajudar nisso, nesse compromisso. E ansiar por essa maturidade cristã, né? Por olhar para trás e ver, nossa, como o Senhor me ajudou, como o Senhor me deu graça, como... Se Ele está dando ensino, né, que Ele quer que a gente use. E a gente vai precisar usar, pode ter certeza, pode ser até agora à noite ainda acontecer alguma coisa. A gente vai precisar usar, então, louvado seja Deus. Obrigada, Prisca. Amém. Tanto pelos livros, quanto por ter se disposto a vir aqui. E também obrigada, Senhor, por ter nos dado mais ferramentas e que a gente se dispõe a usá-las. Amém. Jesus. Maria,
Que pena da Valéria e a Simone não poderem participar, né? Não. Valeria Poxa vida. Nossa, é uma graça. Ela é a nossa professora, né? De estudos. A gente teve um trabalhinho para poder convencer ela de ser a nossa professora. Olha só. Mas ela tem um jeitinho muito especial de compartilhar o evangelho com a gente, de falar, assim, ela toda empolgada, parece uma criança, assim, com um brinquedo novo. Ela ama, ela baixa todos os estudos que ela pode, compra todos os livros que ela pode. Ela é uma graça. Que linda. É uma graça e ela queria muito estar aqui agora. Mas ela vai poder estar aqui amanhã. Ai, que bom. Deixa eu se conhecer. A gente pode passar mais tempo amanhã. A gente não vai ter piscina, não vai ter nada concorrendo. A gente vai estar bem bastante tempo. Mais tranquilo. Tá bom. Amém. Obrigada de novo por isso. Que Deus abençoe muito. Amém. Amém. Contem comigo. Aqui, as irmãs também. Que bom. Precisando, as ordens. Bom saber. Olha aí, então tá, olha aí, estamos aí. Como é que tá a sua agenda para 2025? Revestido para fevereiro na terça. Ah, é? Tá. Às 3. Amém. Obrigada. Pode parar.